Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais relevante para você que trabalha com gestão de pessoas, para você que trabalha na área de recursos humanos. A gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho, com episódios novos publicados no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no SoundCloud e também no YouTube. Então, onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica para você assinar o feed do podcast ou se inscrever. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente aparece logo na página inicial do seu tocador, aí no Spotify e tudo. Mas, como eu falei, a gente tem esse encontro marcado segunda-feira cedinho para começarmos bem a semana. A gente vai falar um pouquinho sobre nomadismo digital. Esse é um tema bastante recorrente, não aqui necessariamente, mas a gente tem falado bastante sobre nomadismo digital nas redes sociais, no LinkedIn, ou mesmo no RH para você. Mas a gente sempre fala sobre um ponto de vista mais amplo, e a ideia aqui é falar mais sobre alguém que trabalha diretamente ligado com a área de recursos humanos, e a gente quis trazer aqui um personagem que está vivendo na pele nos últimos anos o nomadismo digital e vai contar para a gente um pouquinho da sua experiência. E aí eu já aproveito para apresentar o Heitor Sanches. Ele é líder técnico de Talent Acquisition na Arquivei, e faz 2 anos, ele vai me corrigir se eu estiver errado, mas mais de 2 anos que ele está como nômade digital, já passou por 14 estados brasileiros com a sua família. Então eu agradeço imensamente a sua participação, viu, Heitor? Eu que agradeço, já aumentamos um pouquinho esse número, estamos no 17º estado brasileiro. Uau, que demais! Então vamos zerar o Brasil, passar por todos os estados ainda. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Maravilha, a gente que agradece o privilégio de participar contigo. E quem também está aqui com a gente é o Bruno Piai, o Bruninho, jornalista, redator do RH para você. Tudo bem, Bruninho? Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a gente está aqui aproveitando, né, enquanto o Heitor tá só pelo Brasil, né, mesmo o fuso horário, não tem ninguém aqui de manhã e outra pessoa de noite, porque ele acha que depois, quando começar a internacionalizar, vai ficar meio difícil achá-lo, né? Então, bom que a gente conseguiu fazer o convite agora. E é isso aí, vamos lá, mais um episódio bem bacana. Bom, a gente tem percebido ao longo dos últimos meses que alguns países, inclusive, têm flexibilizado as suas regras de vistos, de entrada nos países e tal. Aconteceu já com Portugal, Espanha e outros países, justamente para poder abraçar ou acolher os nômades digitais, porque, obviamente, dependendo do seu campo de trabalho, a gente tem percebido, e a pandemia deixou isso absolutamente escancarado, a gente percebeu que é totalmente possível trabalhar, executar todas as nossas tarefas à distância, onde quer que a gente esteja, até debaixo do oceano, se fosse possível, né? Se tiver internet lá, óbvio. Mas claro que isso deu uma mobilidade muito maior para todos os profissionais. Para os profissionais de RH não tem sido diferente. A gente tem percebido e recebido cada vez mais histórias relacionadas a isso. Gente que está morando fora do Brasil ou que saiu da sua cidade, está espalhado pelo Brasil, como é o caso agora do Heitor, que está falando com a gente de Teresina. Ele já falou pra gente, já contou para a gente nos bastidores. Então isso tem sido cada vez mais recorrente. Mas esse processo não acontece sem alguns percalços, sem alguma preparação. Então, eu já queria começar a nossa conversa, Heitor, perguntando para você como surgiu essa ideia, e imagino que isso tenha surgido ali, já depois da pandemia ter estourado e tudo mais. Então, como surgiu essa ideia de você pegar sua família e viajar pelo Brasil trabalhando, obviamente, e quais foram, assim, os primeiros obstáculos que vocês tiveram que remover do caminho? Boa. Essa história é um pouco contraintuitiva do caminho natural de como seria, e ela começa com o meu gestor. Então, ele um cara super pra frente, tem uma visão de mundo muito diferente, morou em vários países, e ele sempre comentava comigo dessas experiências, e até então a gente trabalhava presencial. Veio a pandemia, depois de 1 ano e pouco, mais ou menos, de pandemia, a empresa oficializou que seria o trabalho remoto, que a gente continuaria nesse modelo, mesmo pós-pandemia, independente do que acontecesse. E aí ele reforçava, Heitor, não quero mais te ver
nesse apartamento, cara. Próxima reunião eu quero ver você na praia. E ele brincava comigo todas as vezes. E eu e minha esposa sempre gostamos muito de viajar, mas a gente acabava viajando ali em férias, em ocasiões mais pontuais, né? E aí a gente começou a pensar nisso, e com um mês mais ou menos fazendo as contas, planejando, porque até então a gente pagava aluguel, não tinha ali uma residência nossa, né? Então já facilita um pouco não ter essas raízes. Sim. Foi quando aí a gente começou a ver que os custos que a gente tinha para permanecer na nossa cidade, pagando aluguel com todas as despesas ali, era muito próximo do que a gente teria num custo de vida na viagem, ali com o Airbnb, com hospedagem, alimentação, não seria tão diferente assim. Então já acendeu uma luzinha da viabilidade, é possível fazer, e aí a gente começou a discutir, então, qual que é o caminho que a gente faria, para onde a gente iria, né? Pô, que país? A gente vai para fora, a gente faz no Brasil, o que a gente faz primeiro? Surgiram ideias ali, pô, vamos pro México, que tinha uma amiga nossa já morando lá, então teremos um apoio, vamos para os Estados Unidos, enfim, algumas ideias, mas não, nosso Brasil é maravilhoso e acho que nada mais justo do que começar por aqui, conhecer tudo que há dentro da nossa terra e aí depois sim a gente vai para fora. Então a gente começou pelo sul e aí a nossa ideia inicialmente já tinha algumas cidades estabelecidas, mas era muito mais uma direção. Então começar fazendo todo o sul, então Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Depois a gente contornou indo ali para Foz do Iguaçu e descendo até o litoral de São Paulo. Então a gente fez meio que um símbolo do infinito ali. Chegando em São Paulo, a gente começou a subir por todo o litoral. Então subimos o litoral até no Maranhão e agora a gente começa a descer pelo centro do país. Isso tudo de carro, a gente tem um Up 1.0, e é uma parte super curiosa de que a nossa casa agora tem que caber dentro do Up, né? Então faz parte da nossa realidade hoje. Além eu e minha esposa, nós temos uma cachorrinha também que viaja com a gente, então isso traz alguns planejamentos a mais ali durante a viagem, mas que nada muito fora do que é possível ser feito, né? Demais, Heitor. E só para pontuar aqui para o nosso ouvinte, tudo isso a partir de São Carlos, né? Vocês são de São Carlos, no interior de São Paulo, não é isso? Exato. Tanto eu quanto minha esposa, nós nascemos e fomos criados em São Carlos, então até a visão que eu tinha de possibilidades, de enfim, trabalhar com tecnologia, trabalhar com RH, era muito limitada, né? Então a pandemia, trabalhar na Arquivei me abriu portas ali para enxergar realidades que nem existiam até então, né, para mim. Com certeza. Bruninho, fica à vontade para entrar na nossa conversa. Heitor, quando você traz esse seu relato de um mochileiro remunerado, né, vamos dizer assim, é muito empolgante a ideia, né, de, poxa, você sempre poder trabalhar num ambiente diferente, você termina o seu expediente, você tem diversas e diferentes possibilidades ali de coisas para fazer, lugares para conhecer e tudo mais. Mas a gente sabe, né, que tanto a sua realidade quanto a visão do seu gestor são exceções. O nomadismo digital, ele causa um entusiasmo, mas ele ainda é para poucas pessoas. E a gente tem pesquisas que revelam, por exemplo, que de 2021 para 2022, o home office simples, ele já deu uma freada. Muitas empresas já aproveitaram, né, a pandemia não estar tão forte quanto antes para, na primeira oportunidade, ou impor um modelo híbrido, que já impede que o nomadismo digital ocorra, ou um modelo presencial 100% de volta como era antes. Eu queria entender um pouquinho de você, como que foi essa troca de rotina, né? Eu não sei se antes você era 100% presencial, se você já fazia home office, então entender um pouquinho como era o antes e depois aí desse nomadismo digital, e se você conseguiria retomar uma rotina tradicional. Porque a gente sabe que não vão ser todas as empresas que vão te abrir essa possibilidade, independente do que elas te ofereçam. Então, você estaria aberto a retomar o ritmo, sair dessa vida nômade? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ótimos pontos. Acho que trabalhar em outro formato que não seja remoto, hoje para mim não é uma possibilidade, independente de continuar na vida nômade ou estar fixo em uma cidade. Acho que o modelo de trabalho remoto traz muito mais flexibilidade, qualidade de vida, entre muitos outros pontos. Então, eu até brinco,
Esses dias teve um evento na Arquivei, onde reuniu as pessoas presencialmente para confraternização e tal, e a gente acabou trabalhando um dia do escritório. E aí eu brinquei com o meu time e falei, nossa, eu nem sei mais como que faz isso, né? Tipo, como que eu faço uma reunião presencial, como que eu trabalho ali no prédio, é muito estranho essa sensação, embora estar próximo das pessoas presencialmente é muito bom, mas é diferente você ter ali um tempo mais de concentração, não ter alguém vindo na tua mesa te interrompendo ali em algum momento que você está concentrado, enfim. Então é uma relação diferente que a gente estipula com o trabalho. Óbvio, nem todas as pessoas vão se adaptar, tem suas preferências, mas eu gosto muito desse modelo e não me vejo voltando. Sobre a vida nômade, as adaptações que foram necessárias, elas foram sendo descobertas ao longo do caminho, assim, eu não tinha uma referência, nunca tinha conversado com ninguém que era nômade, ninguém que tinha feito isso, então a gente foi descobrindo ali as facilidades e os tropeços ao longo do caminho, né, como coisas burocráticas, então, por exemplo, o nosso carro, a gente perdeu a placa no litoral, de onde foi? Em Maragogi. Cara, nosso carro é de São Paulo, perdi a placa em Maragogi. E aí, para eu conseguir uma placa nova, eu tive que transferir o documento do meu carro para Pernambuco para emitir uma nova placa lá, reemplacar. Cara, é muita burocracia que às vezes por você estar num estado diferente do seu, vai dar muita dor de cabeça. Renovar CNH, qualquer coisa relacionada à documentação, assim, cara, é dor de cabeça. A gente acha que só a internet é um problema, né? Quando você vai ver... Exato. É coisas que eu nunca nem imaginei que poderia ser um empecilho. Agora eu tenho que pagar o IPVA do meu carro, só que ele é de Pernambuco e o estado do Pernambuco não possibilita pagar o IPVA online. E aí, o que eu faço? Eu volto para Pernambuco para pagar o IPVA? Então, tipo, é umas coisas que vão surgindo que você fala, cara, nunca imaginei sobre isso. E aí, esses dias eu estava lendo uma matéria onde um contador falava sobre declaração de imposto de renda para nômades. Então, imagina uma pessoa que está viajando diferentes países a todo momento, com fonte de renda em cada um desses países. E aí, como que eu declaro isso, né? Declarar, exatamente. Então, são coisas que nunca tinha passado pela minha cabeça e que ao longo ali da trajetória a gente vai descobrindo. Entre, cara, como escolher uma melhor hospedagem, como negociar um melhor valor, o que eu consigo oferecer em troca, porque além de trabalhar com o RH, a gente trabalha também criando conteúdo da viagem, tanto no Instagram quanto no YouTube, com o nosso canal De Repente Nômades, que foi justamente de repente nos tornamos nômades, e aí a gente traz o canal mostrando um pouquinho de como que é essa realidade, de como que é estar em lugares diferentes, que, como você mesmo relatou, Bruno, parece maravilhoso a todo momento, mas nem sempre é, porque lidar com o diferente, se adaptar a todo momento com uma frequência grande, também gera ali uma energia a mais, né, que você tem. Então, você está acostumado a fazer exercício físico no mesmo lugar, numa mesma academia, fazer determinadas atividades, ter os seus grupos de amigos. Cara, nessa vida nômade você não vai ter. Você até consegue estipular ali uma rotina mínima, mas ela não vai ser exatamente a mesma rotina. Claro. Então, são os desafios a mais que você tem que enfrentar, até em outras questões, como, por exemplo, o planejamento financeiro. Então, determinadas épocas do ano, dependendo da região que eu estou, eu vou gastar um valor a mais com hospedagem, ou eu vou gastar mais com, sei lá, algumas experiências, ou com a própria alimentação. Então, isso flutua muito ali e a gente tem que ter sempre esse controle e planejamento para qualquer imprevisto que possa acontecer. Por isso que eu falo muito que existe tipos diferentes de ser nômade, né? Então, a galera sempre pergunta, mas quanto que você gasta por mês? Cara, depende do estilo de vida que você quer ter. Se você quiser mochilar, você consegue viajar o mundo ali com pouco dinheiro. Mas se você quiser, sei lá, pegar uma hospedagem mais confortável, vivenciar todos os passeios, todas as experiências e no melhores restaurantes, cara, aí o infinito é pouco. Então, vai depender muito do que você está buscando, né, nessa viagem, né, no seu estilo de vida. Até porque a vida nômade, ela não deixa de ser uma vida como qualquer outra. Então, eu não vou todos os dias num melhor restaurante, almoçar fora, coisa assim. Tem que cozinhar em casa. Então, tem que ir adaptando ali as realidades, né? Viajar de férias é uma coisa, viajar morando é outra totalmente diferente. Então, isso já começa a desmistificar um pouquinho de que vida nômade é só festa, é só curtição, que não é bem assim, né? Claro. E aí eu imagino que tenha várias adaptações que você teve que fazer ao longo do seu dia, até para programar mesmo, para participar das reuniões nas horas certas e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco, e até resgatando, quando você começou a vida nômade, digamos assim,
Quais foram as principais mudanças ou adaptações que você teve que fazer, até em termos de equipamento, de computador, de plataforma que vocês usam? Quer dizer, como é que foi esse momento de adaptação para isso? Boa. Na Archivay, eles oferecem todos os equipamentos do escritório, né? Desde o período ali que ficou Tá, remoto, então desde monitor, cadeira, teclado, tudo. E eu sempre gostei muito de jogos online, então eu tinha montado ali meu setup dos sonhos, com monitor, com minha cadeira, tudo lindo, maravilhoso. E aí eu falo, não cabe no carro, tem que deixar. E aí, como que eu faço, né? Então, foi também um processo de desprendimento de coisas materiais, porque a gente tem que se adaptar ao que cabe ali naquele momento. Então, logo que a gente saiu em viagem, eu levei minha CPU, para você ter uma ideia. Olha a doideira. Eu levei minha CPU, meu uau, monitor e o notebook da Archivay. Então, eu trabalhava no notebook e tinha a minha CPU ali para fazer coisas pessoais. Mas, cara, isso foi ficando inviável. Você ficar toda claro. cada 10, 15 dias ali, ficar monta a CPU, desmonta a CPU, tem uma hora que você fala, cara, vai dar ruim isso aqui, vai quebrar. Então, logo na primeira parada que a gente teve oportunidade, eu já devolvi a CPU em São Carlos, deixei ali na casa da minha mãe. Falei, não, vou ficar só com o notebook da Archivay mesmo. E aí bate aquela saudade, fala, putz, queria jogar alguma coisa com os amigos, queria ter alguns confortos que a gente tem dentro de casa, né? E aí a gente começa a fazer as adaptações. Então eu comecei a procurar um console que poderia me adequar. E eu falei, pô, tem o Nintendo Switch, que ele é pequenininho, portátil, funciona, eu consigo Fácil de jogar. levar. Maravilha, é isso. Comprei o Nintendo Switch, então ele quebra um galho ali para todos os momentos que eu quiser jogar alguma coisa, enfim, ter um lazer diferente. Então tem esses desprendimentos materiais. Em termos de adaptação na rotina, isso é uma coisa que eu me sinto muito privilegiado também de estar na Archivay, que eu tenho essa flexibilidade de conseguir adaptar os horários, de conseguir cumprir as minhas obrigações, mas tendo a responsabilidade de como eu vou fazer isso, né? Então, acho que esse é um exemplo que eu conto para os meus amigos e que a galera pira. Então, a gente estava em Balneário Camboriú e aí eu fui fazer uma aula de surf, eu nunca tinha surfado, era uma coisa que eu queria muito. E lá o professor falou: eu só consigo fazer as aulas às 10 da manhã. Então, das 10 às 11 era a aula. E eu falei, putz, tá. Aí eu cheguei pro meu tio, pra gestora, falei, então, vou ter a aula de surf às 10 horas, nesses dias da semana, e é isso, beleza? Beleza, valeu, falou. E fui fazer as aulas. Então, ter essa flexibilidade de depois no outro dia eu compenso essa hora, ou entro um pouco mais cedo, faço essa pausa, faço minha aula. Então, você consegue criar essas adaptações. Óbvio, isso vai depender muito da cultura da empresa onde você está inserido. Então, Com acho que a gente certeza. tem que adequar as realidades, né? Não adianta a gente também achar que é só festa, tem que ter o comprometimento profissional, enfim. Então, tem as responsabilidades da vida adulta, né? Então, novamente, eu não tô de férias, eu não tô só curtindo ali, óbvio, consigo aproveitar do lugar onde eu tô, mas não é só isso, né? Tem que conciliar ali com as responsabilidades também. Eu acho que aqui em São Paulo, capital, é meio difícil ter uma aula de surf, né? Então, realmente tá Infelizmente. só na inveja. Ô, Heitor, você trouxe esses pontos referentes à sua adaptação, né? Eu queria entender um pouquinho a questão da adaptação agora do lado da empresa. Porque a gente, quando a gente está falando de home office, quem não é a favor do trabalho à distância tem sempre alguns argumentos até meio já cansativos na ponta da língua, né? É Uhum. sempre aquilo de mas a gente vai enfraquecer a cultura organizacional, ou o líder não consegue liderar à distância. Aí fica aquilo de até um controle mais exacerbado em torno dos funcionários. Então a gente já tem até, entre aspas, umas desculpas fáceis, né? Para quem de fato não gosta do home office. E pelo que você já trouxe, a sua empresa ela não só é a favor, como ela incentiva essas práticas diferentes, né? Então eu queria entender um pouquinho como que é a cultura da empresa, como que é a visão deles, para que haja de fato esse incentivo, essa liberdade em trazer tudo isso que você está contando. E se você vê, claro, falando desse negócio, não do mercado como um todo, há essa dificuldade de se comunicar com as pessoas, de se relacionar, de gerenciar, você sente que a cultura pode de fato enfraquecer, queria entender como que esse ritmo funciona na Archibay.
Boa. Eu acredito que o líder só ele não consegue gerenciar se ele quiser estar no pé ali, monitorando a pessoa a cada 2 minutos, cronometrando o tempo que ela foi no banheiro, e entre outros muitos absurdos que a gente ouve falar, né? Cara, esse estilo de gestão, no modelo remoto, ele não existe, ele não deveria acontecer. Então, já começa, acho que nesse ponto que, se a cultura da empresa preza por microgerenciamento, preza por esse tipo de postura, cara, o trabalho remoto não vai funcionar. E aí, não estou nem entrando no mérito se isso é bom ou ruim, mas cara, são realidades muito distintas. Dentro da Archivay, um dos itens da nossa cultura é justamente a autonomia, é de você confiar nas pessoas e nos times. Então, como eu comentei, eu sou responsável pelas minhas entregas, eu não preciso de uma liderança ou de alguém me falando o que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Então, cara, eu sei as minhas responsabilidades, eu sei as minhas entregas, então eu vou me adequar para contemplá-las. Então, seja tive algum problema de saúde que eu tive que socorrer alguém aqui, minha cachorrinha, alguma coisa assim, precisei parar, depois eu volto e compenso esse tempo que eu precisei sair, eu precisei resolver alguma coisa. Então, ter essa flexibilidade parte do princípio da confiança dentro do teu time. Então, se você não confia no teu time, você não confia na sua equipe, nas pessoas da sua empresa, isso já inviabiliza todos os outros pontos ali de você oferecer autonomia, você pelo contrário, trazer mais engajamento para o time, porque ele se sente realmente dono e responsável daquilo que ele está fazendo. Eu não estou só executando uma tarefa, mas eu estou pensando em toda a estratégia dela de como que eu vou executar, por que eu vou executar dessa forma, quais as melhores formas de fazer, ou até mesmo antes da execução, né? Como que eu preparo aquilo para que seja o melhor possível. E aí a gente pode generalizar isso para todas as áreas, em todas as posições ali dentro do universo de RH, né? Então, você ter esse espaço, você empoderar o seu time para que ele faça da melhor forma e confiar que ele tem a melhor capacidade. Então, isso exige um trabalho prévio ali, tanto de você ter uma cultura que fortaleça, quanto da própria relação que a liderança estabelece com o time. E aí, óbvio, novamente, sem esse comprometimento, sem essa responsabilidade da pessoa que está no time, isso se perde, também não tem como, então é uma via de mão dupla. Da mesma forma que o líder confia no time, o time tem que devolver essa confiança ali em entregas, em responsabilidade com o que eles estão, com o que eles se comprometeram a fazer. Né? Isso envolve também muito com o propósito ali do que o time tá realizando, né? Pô, faz sentido para o time essas atividades? Ou foi uma decisão top-down, o time está só executando porque tem que fazer? Então, entra muito nesse alinhamento de o que as pessoas que estão ali dentro da empresa esperam da empresa, esperam do trabalho, esperam de carreira, o que eles querem de vida, como que eles conciliam a qualidade de vida com o trabalho. Então, a gente começa a linkar vários temas que estão totalmente ligados a você conseguir ter uma cultura saudável, um time fortalecido, um time unido, que troca conhecimento, que se apoia, que se ajuda em todas as situações, porque você propicia um ambiente para isso, né? E aí eu acho que vai muito, claro, da cultura da empresa, como o Heitor falou, mas também do perfil profissional, né? Eu concordo com o Heitor 100% que a questão da confiança, né, é a base para isso funcionar, para esse modelo funcionar, confiança de que, de ambas as partes, né, de que há um compromisso, um engajamento, de que está todo mundo caminhando para a mesma direção. Mas é claro que não é todo mundo, não é todo profissional que tem perfil para lidar bem com autonomia, por exemplo, com esse modelo, e o próprio gestor e a empresa também precisa estar alinhado com essa ideia. E aí, eu queria te perguntar, Heitor, você falou muito assim, pô, eu faço uma coisa, aí eu compenso uma hora ali e tal, né? Vai readaptando essas coisas. Mas que a base é a confiança, eu não tenho dúvida. Agora, na prática, no dia a dia, a gestão cobra de você tempo de trabalho, né? Você é muito medido pelo horário, tipo, ó, se você fez aula de surf lá 1 hora, tem que ficar mais 1 hora, esse tipo de coisa, ou é muito mais pelo job, pelo trabalho, pelo projeto? Como é que é isso? Porque a gente tem um perfil, todo mundo, né? Historicamente, a gente sempre baseou
a nossa entrega para a empresa pelas horas de trabalho. Sempre foi assim, né? E eu acho que a gente está num momento em que isso não está mais fazendo sentido, mas ao mesmo tempo, qual é o novo padrão? Qual é a nova régua, né? E essa nova régua, se for por job, ela pode às vezes ser imprecisa, né? Quer dizer, até onde vai o envolvimento com esse job, com esse projeto? Quer dizer, não é a gestão é mais difícil, ela é menos porque a outra forma de gerir é você olha no relógio, né? Quer dizer, ó, deu 6 horas, acabou, parou, né? E Uhum. não é mais assim que funciona. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa gestão, como é feita dentro da Arquivei. Essa questão do controle de horários que eu comentei, ele é muito mais vinda de mim, é uma autorresponsabilidade ali, e é até um Sim, controle para que eu não me perca nessas atividades. Então é muito mais um autocontrole do que uma cobrança externa, seja da minha liderança, seja de qualquer outra área da empresa. Tanto que o próprio até pouco tempo atrás a gente tinha o ponto eletrônico onde a gente fazia ali a marcação de quando entra e quando sai, e eu mesmo era responsável pelas marcações, por editar as marcações, qualquer erro, e nunca teve nenhuma cobrança, tipo, nossa, Heitor, você tá com hora a mais, ou tá com hora a menos. Então, era muito autogerido mesmo, nesse sentido das horas. A minha liderança, particularmente, acompanha muito mais pelas entregas do time. Então, cara, tá funcionando, tá fluindo o projeto, vambora, não tem por que eu ficar de picuinha, porque você tá devendo, enfim, controle de horas. Então, sim, é muito mais esses pequenos combinados dentro do time e da gente ter essa clareza do que é o nosso compromisso, da responsabilidade que a gente está fazendo. Então, até alguns exemplos de, sei lá, o cachorro fez xixi, então, nossa, eu vou cancelar todos os compromissos que eu tenho aqui porque eu tenho que limpar o cachorro. Cara, será que faz sentido isso? Será que é justificável, né? Então, é muito mais desse bom senso de você usufruir a autonomia e esse espaço que a empresa dá, do que necessariamente ter uma gestão fazendo esse controle. E é muito mais esses pequenos alinhamentos de, cara, tá tudo bem, precisa de alguma ajuda, então, tô vendo que você tá fazendo hora a mais, então, como que tá as atividades, posso te apoiar, alguém pode dividir contigo esse escopo, o projeto tá muito grande, tá tendo algum conflito com alguma outra área, então tem muito desse acompanhamento, muito mais num olhar positivo de como que a gente consegue tirar obstáculos para ter uma entrega melhor, do que perfeito. necessariamente ficar um tipo de controle, né? E aí acho que isso proporciona também um ambiente muito saudável de própria segurança psicológica para as pessoas levantarem a mão e falar, cara, não tá dando certo, não tô dando conta, eu não tô curtindo o que eu tô fazendo, N outras coisas que podem surgir, né? Então, muito do meu papel enquanto líder técnico é dar esse suporte para o meu time, ser uma referência técnica para o meu time de como que a gente consegue fazer entregas melhores e também auxiliá-los em qualquer obstáculo que eles estejam enfrentando ou que eu consiga prever que eles vão enfrentar ali num próximo passo e já conseguir antecipar isso com eles. Então, é também um papel de oferecer a melhor estrutura possível, as melhores ferramentas possíveis para que o meu time consiga ter o trabalho mais facilitado, né? E novamente, cada um é responsável pelas suas entregas, pelas suas demandas, eles levantam a mão quando precisam de ajuda, do contrário, estamos entendendo que está tudo bem e eles tocam o processo. E isso eu falo independente da senioridade do meu time. A gente tem desde jovem aprendiz, júniores, plenos, sêniores dentro do time, e todos eles têm a mesma régua de confiança, de autonomia, de liberdade para executar. Óbvio, cada um ali com os desafios proporcionais, mas eles têm muito desse espaço para tentarem, errarem, sinalizar que errou, testar de outra forma e a gente conseguir avançar juntos, aprender com os erros e ter esse espaço saudável de poder errar e de avisar, né? Sinalizar, falar, galera, errei desse jeito É aqui, isso ó, aí. não faz assim. Então já poupa o erro dos outros, né? E Claro, claro. isso é uma dinâmica que vem também da liderança, do exemplo, né? Então, se a liderança tem uma postura punitiva de controle, você já inibe qualquer relação que você possa ter de confiança ali com o time, de aproveitar esses erros para aprender e evoluir juntos. Né? Perfeito. Acho que são esses checkpoints constantes, né? Esse alinhamento constante que dá segurança, né? Para todo mundo que está envolvido nesse processo.
e acho que é um baita caminho, uma baita dica legal aí para nossa audiência. Heitor, quero agradecer. Pode falar. Antes eu ia terminar, mas você vai falar. Só um último ponto sobre esses checks, ter esses ritos com o time é o que facilita muito disso acontecer. Então, semanalmente a gente tem um rito ali que a gente chama de update. Então, cara, como está sendo a semana, o que cada um vai fazer, está tendo algum obstáculo, precisa de alguma ajuda, muito mais para a gente manter o time alinhado e todo mundo na mesma página do que está acontecendo, Perfeito. Tanto para eu oferecer quanto eu pedir ajuda e conseguir ali todo mundo caminhar juntos, né? Então, ter esses ritos ali, alguns eu baseei muito da metodologia ágil, aproveitei ali a expertise dos nossos agilistas para trazer tanto ferramentas quanto esses ritos para facilitar ali o dia a dia de todo mundo. Então, acho que aproveitar da tecnologia, aproveitar das metodologias ágeis, do conhecimento do universo tech para o RH, ele é super possível e super facilita a nossa vida, né? Sensacional. Heitor, brigadão, viu, cara, por ter participado com a gente no podcast. Desejo muito sucesso para você. Obrigado por ter compartilhado um pouquinho da sua história. E a gente se vê em outros episódios aí. Eu que agradeço o convite, muito bom falar com vocês. Para quem quiser continuar o papo, fiquem super à vontade para me mandar um oi no LinkedIn. A gente fala mais. Um abraço. E no nosso canal também, tanto no YouTube quanto no Instagram, @DeRepenteNômade. Acompanha a nossa viagem pelo Brasil. É isso aí. Bruninho, obrigado também por ter participado hoje com a gente, viu? Pessoal, show de bola. Acho que é isso, né? Quem quer saber um pouquinho mais aí da vida de nômade digital, é só acompanhar o canal do Heitor, chamá-lo no LinkedIn, trocar uma ideia, por onde eu começo, mais difícil do que parece. Como ele falou, né? Não é só uma vida aí de flores, tem muito desafio também para encarar. Então, muito legal a gente poder trazer tudo isso. Heitor, obrigado aí por ter topado falar com a gente. Um tema muito bacana, né? E quando a gente se aprofunda nele, fica ainda mais bacana e empolgante, né? Quem sabe, né, Daniel? A gente aí, eu na Itália, você no Canadá, vai que... Começa pequenininho, grava um episódio aí em outro lugar, vai testando. Vamos para São Carlos primeiro, tem família lá, dá para começar por lá. Então, ai, que beleza. Então é isso aí. Obrigado, viu, gente? Valeu. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com o Heitor Sanches? Ele é líder técnico de Talent Acquisition na Arquivei e nômade digital há pelo menos 2 anos. Você vê, ele já passou aí por 17 estados brasileiros e tá só começando, hein? Fiquei com a impressão de que vai sair das fronteiras brasileiras esse projeto do Heitor. A gente torce para que seja assim, que ele tenha muito sucesso. Eu quero deixar um convite aqui para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, tem o canal no YouTube e tem o LinkedIn, né? Tem a Company Page e o grupo no LinkedIn, com mais de 60 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias por lá. Portanto, fica o convite para você fazer parte dessa nossa comunidade do RH para você lá no LinkedIn. Eu desejo que você tenha uma excelente semana. A gente se vê no próximo episódio, que vai ser com um tema muito legal, eu tenho certeza. A gente se vê. Uma ótima semana mais uma vez. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.